Este é o Azul. Viva, eu sou a Aline Flor e esta é mais uma conversa do podcast do Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. A 1 de fevereiro completou-se um ano da entrada em vigor da Lei de Bases do Clima. O que até agora não se completou são algumas medidas que estavam previstas para serem aplicadas durante este primeiro ano. Por exemplo, a criação de um portal de ação climática que há de juntar num único sítio as informações que permitem a qualquer pessoa saber como está Portugal no seu caminho para a neutralidade carbónica. Para nos falar sobre o impacto desta lei, o nosso convidado de hoje é Filipe Duarte Santos, docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Professor, a Lei de Bases do Clima consagrou na legislação um compromisso com a redução das emissões, mas também depende de outros planos e estratégias para entrar em ação. De que é que nos serviu então termos reconhecido a emergência climática na lei? Que balanço é que faz do impacto deste primeiro ano? Bom, realmente não houve um grande impacto. Há políticas de energia e clima que foram decididas antes da publicação desta Lei de Bases do Clima e que continuam o seu percurso. Penso que é importante salientar que a Lei de Bases do Clima não regulamenta apenas a mitigação, ou seja, a redução das emissões, mas também a adaptação às alterações climáticas, que é algo muito importante porque os impactos estão bem visíveis. Este ano foram gravosos para o país, em termos de eventos extremos, da situação de seca e depois de inundações na região de Lisboa e noutras regiões, especialmente no centro e no norte. Mas realmente aquilo que está determinado na Lei de Bases do Clima é que haveria uma série de iniciativas que estariam completadas no 1 de fevereiro de 2023, mas isso de facto não se concretizou, o que, enfim, é bastante surpreendente. Já agora, há dois elementos que estão por cumprir, que no fundo um dos grandes objetivos que depois decorre, não é, também desta lei, haver mais possibilidade de escrutínio do percurso que nós estamos a fazer, nomeadamente através de dois elementos, por exemplo, o portal da ação climática que estava previsto, também o próprio Conselho de Ação Climática, que seria uma entidade independente que atuaria para avaliar e ajudar a situar, digamos assim, né, contextualizar a que ponto é que as políticas do governo são mais ou menos eficazes. O que é que acha que isto, que está também por trás desta demora, desta, não sei se inação? Bom, é difícil de entender aquilo que se passa, causa alguma perplexidade, porque a lei foi publicada há mais de um ano, entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2022 e inclui medidas que deveriam ser apresentadas e executadas pelo Governo e Assembleia da República num prazo de um ano após a entrada em vigor da lei, ou seja, precisamente 1 de fevereiro de 2023. Salientar que um dos pilares da lei é o Conselho para a Ação Climática, cuja composição e cujo regulamento é de iniciativa parlamentar, mas que, tanto quanto se saiba, ainda não existe. Este Conselho para a Ação Climática tem um papel relevante, de acordo com a Lei de Bases do Clima, tem um papel consultivo, imprescindível, como garante de transparência e da aplicação e do cumprimento da lei na sua integridade. E, por exemplo, dependem desse Conselho e da avaliação que esse Conselho faz e das suas intervenções, elementos muito importantes, como seja o portal de ação climática, os orçamentos de carbono e outras coisas que, de facto, dependem da constituição deste Conselho para a Ação Climática. Já agora, uma das questões, para além da informação disponível no portal da Ação Climática, uma dessas informações que poderá estar disponível e que é também um dos pilares, digamos, da lei é
promover o envolvimento dos cidadãos em geral também no feedback sobre o que está a ser feito, também envolver mesmo nos processos, não é, de Constituição. Quais são as formas que hoje em dia as pessoas têm para também poder tentar, por exemplo, perguntar sobre estas coisas? O que é que temos neste momento disponível? Bom, repare, as políticas públicas, enfim, na minha opinião, e no fundo é a prática na União Europeia, devem ser baseadas na ciência e, portanto, os cientistas têm aqui um papel importante, mas depois, no que respeita à implementação dessas políticas, todo o processo que leva à execução, é necessário que tenham a concordância, tenham a compreensão e a participação dos cidadãos e das organizações não governamentais, enfim, dos sindicatos, das organizações profissionais, das confederações da indústria, da sociedade civil, da agricultura, tudo isso. Portanto, é essa a experiência que nós temos no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que tem membros designados por estas diferentes organizações que mencionei, que é importante reconhecer que têm interesses diferentes, eu não diria divergentes, mas são diferentes, mas no Conselho tem sido possível chegarmos a consenso. E, portanto, é esse consenso que é realmente importante na sociedade para enfrentar estas problemáticas que têm a sua complexidade e que, para se resolverem estes problemas, é necessário que os cidadãos estejam informados, estejam conhecedores, porque o conhecimento é diferente da informação, o conhecimento é algo que é muito mais importante, mas depende da informação, e para também saberem atuar, saber como devem atuar e como devem participar neste processo. Notou que é importante também mantermos em mente que esta lei vem tratar tanto da mitigação como da adaptação, não é? E penso que no discurso público há uma coisa que nós apostamos e pelo menos no discurso, não é muito na questão da mitigação, não é? A questão das emissões é, talvez por causa da largura de banda das pessoas, uma mensagem mais fácil de passar, mas depois fica aí um pouco este lado de a adaptação, a conservação do território, preservação da natureza, que no fundo também vai ajudar na mitigação porque são também assumidores de carbono que vamos precisar, mas de uma forma geral, não é? O cuidado com a biodiversidade faz parte também disto, mas por um lado tem sido se calhar mais difícil de comunicar e não sei se também na sua avaliação considera que até politicamente, em termos de políticas mais concretas, tem estado mais descuidado ou mais esquecido em relação à mitigação? Como é que vê também este equilíbrio? Sim, eu realmente noto isso. Repare, Portugal tem tido um percurso muito meritório no que respeita à mitigação. Portugal, no ano de 2021, ficou em 7º lugar no conjunto dos 27 países da União Europeia, em 7º lugar em termos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Quem está em primeiro lugar é a Suécia, com 60,62% da sua energia elétrica é de fontes renováveis, e Portugal com 33,93%, ou seja, 34%, o que é um valor muito assinalável e é o país do sul da Europa que está mais à frente. Portanto, isso é uma coisa muito positiva. Estamos bem posicionados, digamos que nesta competição, mas isto é algo que contribui para a descarbonização que tem que ser global. E isto é importante de comunicar porque é muito bom que a União Europeia consiga reduzir as suas emissões e tem reduzido, quer dizer, é a região do mundo que mais reduziu, de longe, mas depois repare que as emissões da União Europeia à escala global, mundial, correspondiam a 17% em 1990 e em 2021 correspondem só a 7,5%. E, portanto, está a ver que quem se porta bem fica com uma cota mais pequena e, portanto, não resolve o problema de todos os outros que se podiam portar, enfim, de uma forma semelhante. Digo isto porque as emissões continuam a subir. Portanto, o país que neste momento tem maior volume de emissões de gases com efeito de estufa é a China, seguida dos Estados Unidos,
e depois era a União Europeia, a 27, e agora é a Índia. Portanto, nós estamos para passar ao quarto lugar e se continuarmos a nos portar muito bem, passamos a quinto, sexto lugar, mas as emissões continuam a subir, está a ver? Não basta nós termos, de facto, uma atitude muito positiva relativamente a esta transição energética, é preciso que o mundo todo tenha. Qual é a consequência que a gente tira daqui? Bom, a consequência é que, enquanto as emissões continuarem a subir, os impactos vão continuar a ser muito significativos e, no caso de Portugal, que é um país vulnerável, porque está na região do Mediterrâneo e portanto, tem todas as problemáticas associadas à água, à escassez de água, etc., como a Espanha, por exemplo, esses países vão continuar, de facto, a sentir os efeitos negativos das alterações climáticas. Portanto, penso que é muito importante nós também darmos atenção à questão de nos adaptarmos a um clima, no caso de Portugal, mais quente e mais seco, e, evidentemente, no caso da biodiversidade, enfim, fazermos o possível para que os impactos das alterações climáticas sejam o menos gravosos possíveis. E há setores em que a situação é difícil, como seja dos fogos florestais, dos incêndios florestais e rurais. Claro. A área média que arde nos últimos 10 anos em Portugal é da ordem de 1%. E este 1% é o valor mais alto da União Europeia. Portanto, nós não temos esse problema resolvido. E temos outros setores, como seja a água, em que, quando temos uma seca, há muitas povoações do nosso país que são abastecidas com caminhões de cisterna. É uma coisa que não é, de facto, enfim, natural. E neste momento, apesar da chuva que aconteceu, felizmente, há regiões no país em que as barragens continuam muito baixas, apesar de tudo. Portanto, esses impactos temos que, de facto, ter mais atenção à adaptação, na minha opinião. É uma coisa que não brilha no estrangeiro, mas que é muito importante para nós próprios, para nos defendermos, não é, desta situação de que não somos inteiramente responsáveis. E a nossa cota-parte de responsabilidade tem estado a diminuir, como disse há pouco. Não é? Diminuiu 17% para 7,5%. Sim. Se calhar um desafio também, esta lei de bases do clima, esta declaração, digamos, de emergência climática, surgiu mesmo antes da guerra com a Ucrânia. Parece que há sempre algo, voltando àquela ideia da largura de banda, né? Ocupar o nosso espaço mental de atuação e de prioridades. O que é que considera que sejam as prioridades assim mais importantes para infiltrar assim que haja largura de banda disponível para darmos atenção a este tipo de assuntos? O que é que para si, se calhar até olhando para esta lei, e o que é que são as urgências por fazer, o que é que acha que poderiam ser a primeira coisa que nós poderíamos olhar assim que acordássemos novamente para este assunto? Bom, a guerra é dramática, todas as guerras são dramáticas e esperemos que seja possível haver alguma forma de negociação para que a guerra termine. Mas a guerra, de facto, veio mostrar a vulnerabilidade da Europa, e não só da Europa, mas sobretudo da Europa, em relação ao facto de que tem ainda uma grande dependência nos combustíveis fósseis e, portanto, uma das consequências deste conflito é acelerar a transição energética. Dito isto, há muitos outros países, não é? Porque, repare, a União Europeia e a Europa em geral não é um grande produtor de combustíveis fósseis. Tem carvão, tem petróleo, tem gás natural, mas não se compara aos Estados Unidos, por exemplo, não se compara à Rússia de modo nenhum, nem se compara a vários países do Médio Oriente. Portanto, isso vai acelerar, ou está a acelerar, a transição energética. Portanto, isto no que respeita à parte da mitigação. E em Portugal há muito a fazer. Repara, em termos de energia, nós temos uma potencialidade de geração de energia renovável muito boa, em termos solares e também eólicos. E há agora um concurso para licenciamento de eólicas offshore, que é uma iniciativa muito meritória, muito boa, e também de fotovoltaica, que tem uma expressão ainda mais pequena, mas que pode crescer. E portanto,
são boas notícias para Portugal, mas ter energia, o ter fontes de energia é uma coisa muito boa, porque permite desenvolver a indústria. Quer dizer, não é só energia para exportar, é energia para produzirmos, para termos maior valor acrescentado no nosso país, não é? E para a industrialização. E aliás, é o que os outros países também estão a fazer. Estava a pensar na Índia, na China, no fundo estão, apesar de pelas vias que nós preferíamos que não fossem, não é? Mas estão no fundo a fazer isto, a usar energia, a produzir energia para o seu bem-estar, que é algo para o seu bem-estar e para crescerem do ponto de vista económico, não é? Claro. De facto, para aumentarem a sua qualidade de vida e a sua prosperidade. Portanto, isso são coisas positivas. Agora, no que respeita à adaptação, aqueles setores em que penso que é mais urgente é realmente o setor da água. Nós temos perdas muito grandes de água na distribuição urbana. Também no que respeita à agricultura, não sabemos bem, não é feita uma medição completa de toda a água que se utiliza na agricultura e como é que nós vamos otimizar o consumo da água, diminuir o desperdício, se não medimos, não é? Temos que começar por medir e isso ainda não é feito de uma forma sistemática, sobretudo naquelas explorações agrícolas em que se utiliza muitas águas subterrâneas, não é? Depois também pode-se fazer mais, no sentido de que com as precipitações muito intensas que tivemos e que vamos ter também no futuro, armazenar mais água. Quer dizer, há maneiras de fazer isso sem fazer grandes infraestruturas de barragens, mas há formas de armazenar essa água e evitar que toda essa água vá para o oceano, porque a seguir a essas precipitações muito intensas pode vir uma seca. E, portanto, se tivermos esse armazenamento de água, bom, isso é uma segurança para o futuro e é muito importante a agricultura, é um setor fundamental na nossa economia. Sim. E não vejo grande movimento, quer dizer, vejo grandes tentativas de coisas de grandes dimensões que me parecem irrealistas, mas coisas pragmáticas, coisas que se possam fazer, coisas que sejam realmente úteis e que tenham uma escala, enfim, que não envolva custos exorbitantes, isso não vejo. E, sobretudo, isto depende também muito de uma colaboração entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. E estes ministérios têm dificuldades, não é só em Portugal, em muitos outros países é a mesma coisa. Estava a pensar na União Europeia, o debate sobre a política agrícola comum, houve grandes contradições, não é, entre os desejos do Pacto Ecológico Europeu e as resistências, de facto, da Comissão da Agricultura. Mas aquilo que me parece é que as pessoas têm opiniões diferentes, é natural que haja diversidade de opiniões, mas isso não é razão para que não dialoguem, para não se sentem à mesa e para que não discutam e para que não tenham um debate, e desse debate muitas vezes saem entendimentos, saem pontos de vista que são compatíveis e pode-se avançar. Portanto, a água, a agricultura, quer dizer, adaptar a agricultura a este clima mais seco e mais quente. As zonas costeiras também é uma problemática que nos vai acompanhar durante, eu diria, quase que me apetece pedir desculpa por dizer isto, porque vai-nos acompanhar durante séculos, não é? Quer dizer, a questão das zonas costeiras, porque o nível médio global do mar vai continuar a subir durante séculos. Portanto, temos que fazer qualquer coisa, não é? Contra esse risco, não é? Que já se começa, enfim, a sentir, mas que se irá agravar à medida que o tempo passa. Sim, adaptar também as nossas cidades. E as cidades, evidentemente, as cidades são cada vez mais importantes, porque é aí que reside a maior parte da população, já mais de metade da população à escala global, é aí assim que se consome mais energia, não é? E, portanto, onde há mais emissões, porque ainda dependemos muito dos combustíveis fósseis, não é? Bom, e depois a questão dos sumidores de carbono, ou seja, das florestas e dos incêndios florestais e da conservação da natureza, que é crucial. Uma conversa com o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos. No site do Azul pode ler mais sobre esta lei. Juntamos 4 sucessos e 5 tarefas por cumprir no balanço deste primeiro ano da Lei de Bases do Clima. Em plena emergência climática, as grandes petrolíferas anunciaram lucros recorde. Há várias notícias sobre o assunto para ler no site do Público, mas se quiser um resumo, fica a dica. Esta semana, a nossa newsletter, a Hora Azul, vai dedicar-se a este tema. Para subscrever, é só procurar Hora Azul em público.pt/newsletters. Saltando dos fósseis para as renováveis, o Daniel Dias foi conhecer 2 pessoas que produzem a sua própria energia para autoconsumo e conta-nos mais sobre o potencial de Portugal de se tornar um país de bairros solares.
Uma reportagem com fotografia e vídeo do Tiago Bernardo Lopes. Há ainda um texto a acompanhar sobre comunidades de energia renovável e autoconsumos coletivos. Até agora só existem 4 projetos destes certificados em Portugal, com mais de 300 à espera de aprovação. Para fechar as nossas sugestões, um texto da Clara Barata sobre as zonas úmidas. Estamos a falar das áreas inundadas ou alagadas, como pântanos, lagos e rios, os estuários e até recifes de coral. Em 3 séculos, perderam-se pelo menos 21% das zonas úmidas do mundo. E em Portugal, a perda de zonas úmidas nos últimos 300 anos terá sido na ordem dos 42%. Tudo isto para ler e ouvir em público.pt/azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O público fica no ouvido.